Meus amados irmãos, com muita alegria queremos saudá-los na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom ter cada um de vocês aqui conosco no canal Escola Bíblica Pentecostal em Foco para a nossa reflexão semanal, onde nós tratamos sobre a lição de adultos da CPAD, que nesse trimestre traz-nos como tema central a fragilidade humana e a soberania divina. Vai trazer o sofrimento e a restauração de Jó. Nós já estudamos 4 lições, hoje estamos na lição de número 5, que trata sobre o lamento de Jó. Vocês recordam que na última lição nós estudamos, ministrada pelo professor Diego Souza, sobre o drama de Jó, todo o abatimento que sobreveio sobre o patriarca, as perdas expressivas que teve. E hoje estamos então tratando sobre o lamento, após 7 dias de luto, em silêncio extremo e dor extrema. Quando Jó abriu a sua boca, ele vai trazer-nos algumas informações a respeito de como a sua alma se encontrava naquele momento. O texto áureo para a nossa reflexão se encontra em Jó capítulo 3 e versículo 24, que nos diz: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. A verdade prática diz assim: o sofrimento pode nos levar a situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Muito bem, meus amados irmãos, a nossa lição ela se encontra e vai ser uma exposição do capítulo 3 do livro de Jó. Portanto, nós recomendamos que seja feita toda essa leitura para melhor compreensão daquilo que será tratado nesta lição. O comentarista divide este capítulo, que será o objeto do nosso estudo, em 3 partes. Na primeira parte, com a pergunta por que nasci, dos versículos 1 até o versículo 10. A segunda parte, por que não nasci morto, que vai do versículo 11 até o versículo 19. E a última parte é por que continuo vivo. Percebam então que tudo gira em torno da existência ou da não existência, todo esse lamento de Jó descrito neste capítulo. Nós, meus amados irmãos, vamos ver que depois de 7 dias de silêncio, Jó interrompe o silêncio em um profundo lamento a partir desses 3 questionamentos que nós já citamos e que estudaremos a partir de hoje. O comentarista Francis Andersen, um dos grandes escritores, comentando esse capítulo 3 de Jó, ele diz que naquele momento Jó se encontrava com o seu passado perdido, com o seu futuro incerto e vazio e com o seu presente doloroso. Nós só podemos entender as palavras deste homem se nós pudermos entender o contexto do sofrimento em que ele vivia. Charles Swindoll também comentando, ele diz que ele chama este capítulo 3, que é um capítulo muito difícil, com as palavras que nós vamos ouvir, de o triste lamento de um homem infeliz. A partir de agora também é bom nós termos consciência que o livro apresentará várias figuras de linguagem, porque a prosa narrativa presente no prólogo, no início do texto, e ainda também no final, no epílogo, agora nós vamos ter toda uma questão de poesia, portanto com figuras de linguagem e muitas questões que precisam ser compreendidas para podermos entender o texto bíblico. Esta lição também, meus amados irmãos, nós podemos ter 3 considerações a respeito dela. Primeiro, Jó era um homem e, como tal, sujeito às mesmas dores emocionais que nós. Nós só podemos perceber e entender o que Jó diz a partir dessa perspectiva. Segundo, a dor e o sofrimento podem nos fazer perder o prazer pela vida. E terceiro, Jó, mesmo em estado vegetativo, que era o caso em que ele se encontrava, sabia que apenas Deus é quem tem o direito de dar e de tirar a vida. Portanto, meus queridos, será todo esse contexto que nós estaremos estudando a partir do capítulo 3. Permaneça conosco, teremos uma exposição muito edificante e, sem dúvida alguma, trará respostas e alívio ao nosso coração. Permaneça conosco em nome de Jesus. Muito bem, meus amados irmãos, estamos de volta para a nossa reflexão a respeito do primeiro tópico desta lição. Primeiro, o lamento de Jó, por que nasci? 3 subtópicos. Por que nasci? Segundo, que em lugar da memória viesse o esquecimento. E terceiro, que em vez da ordem viesse o caos. Muito bem, nós vimos na lição passada que depois de todo o drama que Jó viveu, e quando ele foi interpelado por sua esposa, argumentando por qual razão ele ainda mantinha aquela integridade que deveria morrer, e ele diz aquela célebre frase: saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor.
E o escritor diz que naquele momento Jó não pecou e não atribuiu a Deus falta alguma, mas exatamente naquele momento. 7 dias se passaram em extrema dor e também Jó cumprindo um luto em extrema miséria, além de estar em luto pelos filhos também, vivendo dores terríveis, como nós aprendemos na lição anterior. Depois de 7 dias destes fatos, Jó então abre a sua boca e nós vamos ver o que ele diz no transcorrer desta lição. Primeiro questionamento: Jó, ele entendia que naquela cultura de honra, uma pessoa desonrada como ele era naquele momento, não havia sentido de viver. Portanto, nós vamos encontrar que quando Jó abre a sua boca e quebra o silêncio, a primeira coisa que ele faz é amaldiçoar o dia do seu nascimento. Versículo de número 3, ele diz assim: pereça o dia que nasci e a noite que se disse foi concebido um homem. Jó, então, não amaldiçoa a Deus, mas começa a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Ou seja, ele passou a ver o dia da sua existência, do seu nascimento, não como uma bênção, porque nós sabemos que a vida é uma bênção, é uma dádiva de Deus, mas naquele momento ele via como sendo o start, o início dos males que lhe sobreviria. Então ele entende que aquele dia não deveria ser bendito, mas seria um dia maldito. E ele pergunta: por que nasci? Interessante que nessa ânsia retrospectiva de Jó, ele deseja não a anulação de algum fato específico. Ele não anula, por exemplo, não deseja anulação dos fatos que vieram sobre os seus filhos, sobre os seus bens. Ele volta bem antes, ao dia do seu nascimento. E ele entende que aquele seria, para resolver todo aquele conflito, o melhor seria que aquele dia não tivesse existido. Olha o que ele diz no capítulo 3, versículo 6. Não seja ela, aquela noite, incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos seus meses. Interessante, meus amados irmãos, que Jó passa a entender que aquele dia tão feliz que foi para a sua família, que marcou a história da sua família e também dele, dia do seu nascimento, tão celebrado até hoje, não deveria ter acontecido. O segundo subtópico: que em lugar da memória viesse o esquecimento. Olha o que Jó diz. No capítulo 3, versículo 3 e 6, eu vou ler na nova versão internacional. Apoderem-se daquela noite densas trevas. Não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Vocês percebem que nesse momento Jó começa a chamar aquele dia e aquela noite de ela. Ou seja, começa a usar um pronome pessoal. Ele personifica aquele dia e então ele começa a distribuir maldições para aquele dia como se fosse uma pessoa. Ele diz que naquele dia densas trevas se apoderassem dele. Naquela noite, densas trevas também se apoderassem dele. Ele queria que, meus amados irmãos, aquele dia fosse deletado da história. E ele começa então a dizer várias coisas, como se transformando um momento da sua história em uma pessoa, e então amaldiçoando de várias formas. Olha o que ele diz: pereça o dia do nascimento e da concepção, no versículo 3. Ele mostra dois fatos distintos. A concepção, o ato, né, do óvulo fecundado. Ele queria que aquele dia, bem antes, percebam que agora ele volta mais ainda, não apenas para o nascimento, mas para o ato da concepção. E ele pede que aquele dia, tanto da concepção quanto do nascimento, não existissem, fosse anulado. B, que só haja trevas, nos versículos 4 e 5. Ele pede que a luz de Deus não brilhasse sobre aquele dia. Letra C, fique fora do tempo, do cronos, quando ele fala que não seja contada entre os dias dos anos. Então, como se ele quisesse que ficasse fora do cronos, do tempo contado. Ainda também ele pedia que não houvesse alegria naquele dia, que era muito comum. Quando nascia, especialmente na cultura judaica e na cultura do Oriente, a celebração pelo nascimento, em especial, de um homem. Ele pedia também, ainda no verso 9, o desequilíbrio dos astros. Olha o que ele diz: fiquem escuras as suas estrelas matutinas. Espere ele em vão pela luz do sol e não veja os primeiros raios da alvorada. Vocês notam? Ele e ela referem-se à noite daquele dia e ao dia como sendo uma pessoa. Então ele começa a imprecar várias maldições sobre aquele dia, com toda a sua ira, com todo o seu drama, começa então a lamentar e a amaldiçoar este dia.
Interessante que Jó não aborda apenas o dia. Ele também diz algumas coisas nesse capítulo, meus amados irmãos, em relação à sua mãe. Olha o que ele diz, por exemplo, no versículo 10 do capítulo 3, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Ele diz assim: por que não se fechou as portas do ventre materno? Olha aí, meus amados, que expressão forte. Era como se ele desejasse que houvesse complicações biológicas para sua mãe. Essa expressão, porque não se fechou as portas do ventre materno, tem algumas compreensões. Alguns chegam a dizer até que que a interpretação correta seria porque minha mãe não permaneceu virgem, porque teve relação com meu pai. E outros dizem que não, se não acontecessem as dores de parto, ou seja, que o próprio Jó não fosse permitido nascer, não tivesse contração, que o próprio ventre da sua mãe fosse o seu túmulo, as portas estivessem fechadas e ele não saísse de lá. Olha, meus amados irmãos, quantas palavras fortes, claro, reitero, é uma poesia. Jó está falando de forma poética todo o seu drama e criando toda uma situação em torno daquele dia. Terceiro subtópico, que em vez da ordem viesse o caos. E aí nós chegamos ao versículo de número 8, quando ele diz, na nossa versão, Almeida e Corrigida, fala assim: amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Na atualizada, na revista aí atualizada, diz assim: amaldiçoem aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem exercitar o monstro marinho. Esse monstro marinho, na versão no interlinear, na versão hebraica, é chamado de Leviatã. Né? Percebam que ele não apenas amaldiçoa, ele deseja que, além da maldição que ele joga sobre esse dia, como se fosse uma pessoa, os especialistas em maldição o amaldiçoassem com todo um cerimonial para aquele fim. Né? Percebam, meus amados irmãos, que coisa impressionante de um homem tão crente, tão piedoso, mais justo, mas que diante da sua crise, do seu conflito, abre a sua boca com palavras tão fortes. E essa palavra despertar o Leviatã, meus amados irmãos, muitos expositores acreditam que faça menção a uma tradição, e especialmente um mito do Oriente na época de Jó. Esse Leviatã era um monstro marinho de 7 cabeças, de acordo com essa mitologia, e esse Leviatã, quando saía do mar, quando era despertado, ele tinha o poder, de acordo com esse mito, de até mesmo engolir o sol e a lua, causando densas trevas. Portanto, Jó deseja que aquele dia, que nasça nesse dia um monstro marinho, esse Leviatã. É claro, muita gente apresenta o Leviatã como um demônio, né? As pessoas chegam a dizer, citando outros textos, mas a cultura aqui, especialmente o mito no Oriente, aponta como sendo essa figura horripilante, horrenda, que tem esse poder de causar densas trevas. Quando havia um eclipse lunar ou solar na época, as pessoas acreditavam que o Leviatã tinha sido despertado e que havia engolido o sol e a lua. Aí vem aquela pergunta: será que Jó acreditava nesse mito? Será que quando ele diz assim que alguém desperta o Leviatã, ele realmente cria nessas figuras mitológicas? Alguns expositores acreditam que não. Que o próprio Jó teria usado essa expressão do Leviatã, não que ele cresce, mas para que ele pudesse ser entendido, o seu drama pudesse ser entendido. E também não só o seu drama, talvez até numa situação irônica. Como, por exemplo, quando muitas vezes as pessoas estão querendo explorar alguém através de favores ou de bondade, a pessoa chega a dizer, as pessoas acham que eu sou o Papai Noel, né? Ou seja, essa figura do Papai Noel, do bom velhinho que distribui bênção e presentes, faz com que muitas pessoas usem essa expressão quando ela se sente explorada. E aí ela usa essa expressão para dizer que as pessoas acham que seja um Papai Noel. E nem por isso a pessoa que está falando isso acredita que o Papai Noel exista, mas está mostrando de forma irônica e até para se fazer conhecer toda a sua inquietação em relação àquela situação. Portanto, muitos entendem assim,
E quando Jó falou que era necessário que alguém despertasse o Leviatã, era exatamente trazendo à memória um mito do Oriente, mas apenas para ser entendido e até mesmo para demonstrar toda a ira da sua alma em relação àquele dia que ele julgava necessário não ter nunca acontecido. Portanto, então, Jó, meus amados, ele não dirige as suas palavras a Deus de início. Nesse momento, Jó, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Agora, meus amados irmãos, sem dúvida alguma, nós vamos ver mais à frente que Jó, depois de amaldiçoar o dia e de questionar, no capítulo 3, Jó entra em uma profunda angústia. Nós vamos ver mais à frente como Jó chega a dizer coisas tão fortes contra Deus. E interessante que Deus, naquele momento, essa lição não nos habilita a ser desrespeitosos a Deus, mas desnuda a alma de Jó e mostra que ele era um homem sujeito às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos, não era um super-homem. Mais à frente, por exemplo, no capítulo 30, irmãos, eu estava conversando com alguns irmãos e mostrando como Jó abre a sua boca em relação a como ele entendia aquele momento. Percebam que, nesse momento, reitero, ele fala contra o dia do seu nascimento. Ele faz questionamentos, mas mais à frente ele é mais incisivo, mais forte, mais agressivo em suas palavras. Veja, por exemplo, no capítulo 30, o que ele chega a dizer. Ele diz assim: porque Deus me oprimiu, no versículo 11. No versículo 19, na edição revista e atualizada, ele diz: Deus, tu me lançastes na lama. E também no versículo 31 do capítulo 20, Jó diz: Deus, tu fostes cruel comigo. Percebam, meus amados, que noite densa, de densas trevas espiritual vivia nesse momento o patriarca Jó, em conflito e disparando, no capítulo 3, contra o dia do seu nascimento e também questionando, mas durante os capítulos que se seguirão, e em especial no capítulo 30 de Jó, abrindo a sua boca em questionamentos até mais fortes contra o próprio Deus. É interessante, meus amados irmãos, que nesse momento acontece que um monge conhecido ou chamado de São João da Cruz, ele imortalizou este momento de Jó, chamando esse momento como a noite negra da alma, ou a noite escura da alma. Ou seja, quando aquele período da vida, meus amados irmãos, quando a nossa angústia é tão profunda que a fé estremece e nós nos sentimos abandonados por Deus. Era isso que Jó estava vivendo. A noite escura da alma. Quem sabe você esteja vivendo isso. Seus dilemas, as suas certezas começaram a ser questionadas, a sua fé começou a se recuar, a diminuir. Quem sabe você está vivendo esta noite que viveu Jó. E que viveu também um dos grandes expositores do século XX, uma das mentes mais brilhantes, que foi C.S. Lewis, um dos maiores defensores da fé cristã, um apologeta, um homem que convenceu muitos ateus e trouxe-os até a fé em Jesus Cristo, mas uma certa vez, diante de todos os dilemas que C.S. Lewis estava vivendo, olha a frase que ele diz assim: Deus, quando parece gracioso, está na verdade preparando a próxima tortura. Olha, meus queridos, como nós só podemos entender essas pessoas. Reitero, esses textos não justificam a irreverência a Deus, o insulto a Deus. Muito longe disso. Deus tem que ser honrado. Mas mostra que o homem, na sua noite escura, como disse São João da Cruz, ele pode, às vezes, nos seus dilemas, ser até mesmo ofensivo a Deus, e cabe a Deus julgar cada um desses momentos. Jó, apesar de um homem paciente, resiliente, falado por Tiago no capítulo 5 e versículo 11, nesse momento é um homem lutado, humilhado, sofrendo uma grande dor. Aqui, sem dúvida alguma, meus amados irmãos, podemos dizer que era um dos dias mais escuros, onde Jó não conseguia ver a luz, e os vales profundos demais faziam com que ele não pudesse encontrar alívio. Este é o Jó do capítulo 3. Um capítulo que, de repente, poderia ser esquecido da Bíblia. Não escrito, mas o Espírito Santo permitiu que fosse escrito para mostrar que Jó passou pelos seus mais altos picos de sofrimento e lamentou de forma tão intensa tudo o que estava vivendo. Nós continuaremos, meus amados irmãos, a estudar o tópico 2,
Então permaneça conosco e já estaremos voltando para dar continuidade, sequência e vermos como esta lição vai nos levar a entender um pouco mais de Jó, do seu drama e do seu lamento. Permaneça conosco então, em nome de Jesus. Pois bem, meus amados, estamos de volta para a reflexão no nosso segundo tópico da lição, que nos traz como tema segundo lamento de Jó. Por que não nasci morto? 3 subtópicos: descansando em paz, se isso acontecesse, livre de tribulações, e o terceiro, uma realidade para o cristão, que é uma contextualização que o nosso comentarista traz para a nossa reflexão. Muito bem. Versículo de número 11, o texto nos diz assim: porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei. Na Nova Versão Internacional fica mais claro, e o texto nos diz assim: porque não morri ao nascer, e não pereci quando saí do ventre. Claro, nós, como estamos dizendo, nessa literatura em termos de poesia, e como nós falamos na lição 1, uma poesia não de rimas, mas de ideia, nós encontramos aqui esse paralelismo judaico. Perceba, não morri ao nascer, e não pereci ao sair do ventre. Esse paralelismo é quando o segundo fragmento do texto reforça a ideia do primeiro. Interessante que, meus amados, Jó, então, não queria que fosse concebido. No início nós vimos isso. E como foi concebido, poderia ter morrido no ventre. Nós vimos quando ele disse que seria importante que as portas não fossem abertas. Então, que não houvesse a contração e ele nascesse, ou seja, morresse lá no ventre mesmo, ou então mesmo um aborto espontâneo. Mas como isso não aconteceu, como ele foi concebido, como ele nasceu, vem então esse outro questionamento: por que eu não morri imediatamente ao nascer? Já está dizendo que, como ele foi concebido, como ele não morreu no ventre da sua mãe, como ele nasceu, o ideal para Deus era que ele morresse naquele momento. Acontecesse algum desastre e ele viesse a morrer, ele não conseguia ver nenhum propósito na sua dor. Naquele momento, Jó não enxergava, assim como muitas vezes nós não conseguimos entender o propósito de tantos males que acontecem e abatem tantas pessoas na face da terra. Jó, então, ele desejou que algum infortúnio viesse a acontecer e tivesse ocorrido e que a sua mãe não tivesse sequer a oportunidade de amamentá-lo. Nós vamos ver isso no versículo 12. Por que me receberam os joelhos? E por que os peitos para que mamasse? Então, ele achava que nem esse momento tão especial, que é o momento em que a mãe recolhe o seu filho para amamentá-lo, que isso não acontecesse, que alguma coisa, algum infortúnio acontecesse e ele morresse ao nascer. Esse era o drama de Jó. Ele então pensa que se isso acontecesse, ele estaria descansando em paz. Também, subtópico segundo, ele estaria livre de tribulações. Jó aqui defende a tese, meus amados irmãos, que se fosse para sofrer, não seria interessante, lógico, não havia lógica no nascimento. Perceba que Jó, como um homem muito inteligente, um filósofo da sua época, está tentando traçar as coisas de forma linear, com uma lógica. Então ele diz: se é para sofrer, não tem sentido de ter nascido. Ele continua nessa saga da não existência. E é sempre bom recordar, meus amados irmãos, nós não podemos esquecer que este homem, que fala essas palavras no capítulo 3, e que mais à frente também é mais duro no capítulo 30, é um homem enlutado, humilhado e sofrendo intensa dor. E o pior de tudo, ele acreditava que tudo isso era o desfavor de Deus, era o próprio Deus quem estava o abatendo. Ele, mesmo quando em sua resposta à sua esposa, ele diz: recebemos o bem e não haveríamos de receber o mal de Deus. Então, na perspectiva de Jó, era o próprio Deus que, por alguma razão que ele desconhecia, não estava lhe sendo favorável. Nesse texto, nós encontramos que os conflitos existenciais de Jó os levaram a, mesmo questionando, mesmo às vezes sendo irreverente, mas os levaram a buscar ao Senhor. Ora, meus amados irmãos, é verdade, como disse, que ele diz algumas palavras agressivas e mais tarde ele se arrepende. Se você, por exemplo, olhar em Jó capítulo 42, versículos 3 e 6, nós vamos encontrar Jó dizendo que falou palavras impensadas e se arrepende daquilo que havia dito. Jó
mesmo passando o que passava, mesmo dizendo o que dizia, mas Jó desejou a morte, mas não provocou o suicídio. Isso é muito importante para algumas questões que estaremos tratando mais à frente. Então, ele entende que se não houvesse nascido, estaria livre das tribulações. Terceiro subtópico, uma realidade para o cristão. Aqui vale a pena, meus amados irmãos, resgatar o texto de João capítulo 16 e versículo 33, ditas por Jesus mais de 2000 anos depois desses eventos que abateram Jó. Jesus diz assim: no mundo sofrereis aflições. Essas aflições, meus amados irmãos, é uma realidade também, como diz o terceiro tópico, para todos nós cristãos. Muitos, diante dessas aflições, que foi constatada, Jesus foi sincero em dizer, contrário à teologia da prosperidade, que mostra que nós viveremos um céu aqui, um semicéu aqui na terra, Jesus deixou claro que nós teríamos aflições aqui neste mundo. Lamentavelmente, meus amados irmãos, a questão não se dá nas aflições que nos abatem, mas qual a nossa reação frente a essa aflição. Lamentavelmente, muitas pessoas, quando passam por extrema aflição, eu já passei várias aflições, já pensei várias coisas nesse momento. E muitas pessoas, quando passam por estes momentos de intensa aflição, de intensa dor física, emocional, espiritual, seus conflitos, a noite escura da alma, essas pessoas tentam e dão cabo da sua própria vida. Nós tivemos agora, no último mês de setembro, aquilo que é chamado aqui no Brasil de Setembro Amarelo, que é um combate ao suicídio, e fontes oficiais apontam que aproximadamente 12 mil pessoas por ano no Brasil tiram a sua própria vida. Esse número é bem expressivo e maior ainda se constatar todos os países, todo o mundo. São mais de 1 milhão de pessoas que procuram por fim a uma vida que já é curta, uma existência que já é curta, e procuram abreviar essa existência tirando a sua própria vida. Mas nós, uma realidade para o cristão, nós que somos cristãos, mesmo vivendo essa realidade dita por Cristo, no mundo tereis aflições, mas ele não parou por aí. Ele diz na continuidade: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E eu escrevi, meus amados irmãos, na minha reflexão sobre esta lição, que não é a presença da tribulação que faz com que muitas pessoas tirem a sua própria vida, mas é a falta deste ânimo, desta projeção. Né? Por isso que a Bíblia é clara em dizer: tende bom ânimo. Mas por que Jesus falou tende bom ânimo? Ele disse: eu venci o mundo. A vitória de Cristo deve nos animar a permanecer fiéis. A vitória de Cristo deve nos animar a superar a depressão, a angústia, que tentam nos levar e aprofundar mais ainda o nosso drama. Interessante que nesse capítulo 16, um pouco antes, Jesus estava falando sobre a chegada do Consolador. Então, o nosso ânimo é provocado pela vitória de Cristo e também pela presença do Consolador. A minha oração, meus amados irmãos, é que se você está passando por dramas intensos, que você e eu possamos nos chegar a Deus. Que esse consolo, pela vitória de Cristo e pela presença do Consolador, invadam a sua alma, a sua existência, e que esse desejo mau, maligno, não só o desejo de morte, mas pior ainda, o desejo de tirar a própria vida e constar nessa estatística tão terrível, que seja aniquilada. Em nome de Jesus Cristo, eu oro neste momento para que o Espírito Santo te visite em seu sofrimento e em sua dor, e que ele te erga, fazendo-te entender que você tem sim condições de suportar esse drama. Entenda isso. A vitória, Cristo disse: eu venci o mundo. Ou seja, o ânimo que surge em nós não é circunstancial e limitado à história presente. Mas o nosso ânimo é porque Cristo venceu. A vitória de Cristo nos garante vida eterna. A presença do Espírito Santo produz em nós um fruto específico, que é o gozo. O fruto do Espírito é a alegria. Eu oro neste momento, para que a tua alma, em angústia, em dor profunda, possa de forma sobrenatural ser visitada pelo Espírito Santo, e que a certeza da vitória de Cristo te impulsione, te traga bom ânimo e anule esse desânimo, e você possa prosseguir a sua trajetória cristã em nome do Senhor. Uma realidade para o cristão. Jesus disse: no mundo tereis aflições,
mas tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. A vitória de Cristo, a presença do Espírito Santo nos garante vitória e nos dá condições de superar os dramas existenciais. Portanto, meus amados irmãos, chegamos ao fim desse segundo tópico e já estaremos voltando para a nossa reflexão final no terceiro tópico desta lição. Muito bem, meus amados, estamos de volta para a nossa reflexão final do terceiro tópico, o terceiro lamento de Jó. Por que continuo vivo? Lembram? Primeiro lamento, porque fui concebido, porque não morri ao ser concebido no ventre da minha mãe. O ventre da minha mãe poderia ser a minha sepultura. Segundo lamento, porque se fui concebido e nasci, porque quando nasci não morri. E o terceiro tópico, porque continuo vivo. Percebam, meus amados, como é um tema tão profundo, filosófico até, a questão da existência, da não existência. Uma bênção para as nossas vidas, essa reflexão. Primeiro subtópico, vale a pena viver? Segundo subtópico, sem o favor de Deus. Jó acreditava que estava sendo desfavorável pelo Senhor. E terceiro, um caminho de sabedoria e maturidade. No versículo 20, sempre bom lembrar que essa última parte, o terceiro tópico, está baseado no capítulo 3, dos versículos 20 a 26, e no versículo 20 Jó diz: por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Na nova tradução, na linguagem de hoje, esse texto estará assim: porque os infelizes continuam vendo a luz, por que deixar que vivam os que têm o coração amargurado? Ou seja, qual o sentido de continuar vivendo? Ora, meus amados irmãos, ao fim desse segundo tópico anterior, nós falamos sobre isso. Qual o sentido de viver se estou vivendo em profunda dor, em profunda amargura? Sabemos e dissemos na lição anterior que, diante de fatos de extrema dor, muitas pessoas tomam decisões tão terríveis. Jó se põe a fazer questionamentos. É interessante, meus amados, que nesse momento Jó dizia que não tinha sentido que a sua vida permanecesse. Ele achava que o coerente e o certo seria morrer. De certa forma, Jó estava querendo mostrar a Deus como ele deveria trabalhar. Deus, então, estava trabalhando de uma forma tão profunda e tão gloriosa, mas Jó não conseguia perceber, porque a sua visão estava embaçada pelas lágrimas e pelo sofrimento. Nós sabemos que Deus deu a Jó mais 140 anos de vida. E podemos entender, queridos, que a resposta de Deus a Jó, neste momento, foi o silêncio, mas após, mais à frente, nós vamos encontrar que Deus então mostrou para Jó que o momento do gozo pelas vitórias proporcionadas pelo Senhor foi maior do que o momento da sua luta. Como eu disse em lições anteriores, alguns estudiosos chegam a dizer que quando Jó lamentava dessa forma, tinha em torno de 50, 60 anos. Ou seja, esse drama de Jó durou alguns meses, mas depois disso Deus deu a ele uma longevidade impressionante, mais 140 anos, e então ele pôde desfrutar da bênção e ter a compreensão, porque Deus naquele momento não tirou a sua vida. No Salmo 27, versículo 13, o salmista ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim: apesar disso, eu tenho essa certeza, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Jó, ele imaginava que deveria morrer. O salmista dizia: eu vou viver para ver a bondade de Deus. Este texto do Salmo 27 se aplicou em Jó. Jó viveu. A oração e o pedido dele por morte não foi atendido. Deus lhe deu vida, restaurou a sua vida e fez com que ele pudesse desfrutar de todas as bênçãos de Deus ainda na terra. Segundo subtópico, sem o favor de Deus, e aí diz o versículo 23 do capítulo 3, reiterando mais uma vez esse texto: por que se dará luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Ou seja, Jó, dá continuidade ao seu lamento no versículo de número 20. E na Nova Versão Internacional diz assim: por que se dará vida àquele cujo caminho é oculto e a quem Deus fechou as saídas? Vocês percebem, meus amados irmãos, que neste momento Jó continua atribuindo a Deus todo o seu drama. Jó entende que Deus o havia fechado as portas. É impressionante como, diante dessas calamidades, Jó ele entende que Deus havia colocado ele dentro de uma cerca.
Só que essa cerca agora é uma cerca de calamidades e fechado a porta para que ele não saísse. Interessante que logo no início do livro de Jó, uma das argumentações e até acusações de Satanás é que Deus havia cercado, nós vimos isso na aula ministrada pelo professor Diego Souza, havia cercado Jó com a cerca da proteção. E agora Jó, depois de toda a calamidade, acredita estar dentro de um cercado de calamidades e com as portas fechadas para ser abatido. Aqui não é mais uma proteção essa cerca, mas é como se fosse algo que fechava as portas para que ele continuasse sendo abatido até chegar o dia da sua morte. Jó agora não é uma ovelha protegida pelo pastor. Jó agora é um animal que está sendo impedido de sair até que chegue o dia do seu abatimento. Veja, meus amados irmãos, que visão de Jó nesse momento. Deus fechou as saídas, é o que ele diz. Muito bem, de início nós já falamos sobre isso, Jó não pecou com suas palavras, mas agora, como eu já disse, como falei no início dessa lição, Jó começa a imprecar palavras tão fortes, tão agressivas, tudo dizendo a partir da perspectiva de que Deus o estava afligido. Vocês recordam o que eu disse logo no início, citando o capítulo 30? Deus, tu me oprimiu. Deus, tu me lançaste na lama. Deus, tu foste cruel comigo. E aqui, no capítulo 3 e versículo 23, Deus, o Senhor, fechou as portas. Então, a visão de Jó era que tudo isso vinha da mão de Deus para o seu abatimento. Que drama, que dor vivia aquele homem, que noite escura da alma vivia aquele homem neste momento de intensa dor e sofrimento. Com isso, chegamos ao nosso terceiro subtópico, um caminho de sabedoria e maturidade. É muito difícil nós vermos isso, meus amados irmãos, mas nós sabemos, pela visão bíblica, pela visão neotestamentária, que todo sofrimento, toda dor é um caminho de sabedoria para que nós possamos crescer em sabedoria e também nos tornarmos crentes mais maduros. É verdade que quando a gente perde essa perspectiva, quando a gente, em decorrência do abatimento, da dor, dos dilemas emocionais e existenciais, a gente perde essa perspectiva, nós perdemos a fé. Nós perdemos a confiança de que Deus está no controle e por Ele estar no controle, tudo está e vai caminhar bem. Recordo de uma ilustração muito conhecida, certamente você já ouviu, e eu quero só resgatá-la para vocês e para nós neste momento. Diz que um jovem, uma criança, estava sentada bem à frente num avião e o avião começou a passar por uma turbulência muito forte. Alguns passageiros começaram a ficar incomodados, pensando que alguma coisa ruim estivesse por vir, mas uma senhora percebeu que a criança estava, mesmo diante daquela grande turbulência, tranquila, calma. E aí, por não ter ninguém ao seu lado, aquela senhora perguntou à criança: você não está com medo? Você não está vendo que nós estamos vivendo uma grande turbulência? Por que você está tão tranquilo? A criança então levantou seu rosto e disse para aquela senhora: porque o piloto é o meu pai. Ora, queridos, que lição dada por aquela criança. Na sua mente infantil, só o fato de o seu pai estar no controle, aquele avião não iria cair. Agora imagine, meus amados irmãos, nós que temos sob controle de tudo, do trono do universo, um Deus todo-poderoso, soberano. Nós sabemos que estando Ele no controle, tudo vai acontecer de acordo com a sua vontade. Ainda que hajam perdas, sofrimentos e dores, mas todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus e que é chamado pelo seu decreto. Neste momento, claro, Jó vivia um momento de extrema desolação. Não negou e nem amaldiçoou a Deus, mas sem dúvida alguma expôs toda a sua humanidade. Interessante que Jó, neste momento, continuava crendo em um Deus todo-poderoso, o grande El Shaddai, mas ele não conseguia visualizar o Emanuel, ele não sentia a presença de Deus. O silêncio de Deus, diz Charles Swindoll, que o silêncio do céu, para Jó, tornou-se mais devastador do que as notícias que chegavam naquele momento e em momentos anteriores para a sua vida. Mas mesmo sem ouvir Deus, mesmo sem sentir Deus, Jó transforma a sua dor em lamento e até questionamento. A alma daquele homem era uma alma que clamava por alívio, mas ainda assim Jó manteve a sua crença em Deus.
Ele não se desviou. Interessante que em Jó capítulo 13, versículo 15, ele diz: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Na tradução correta era: ele me matará. Eu sei que o meu dia tem chegado, mas eu continuo esperando nele, eu continuo crendo, porque Jó sabia que mesmo depois da morte, quando o seu corpo fosse consumido, a sua alma, então, naquele momento, antes da ressurreição, porque a visão de ressurreição ainda e de vida eterna era limitada no contexto de Jó, mas ele dizia que viria Deus. Por isso que Jó entendia que em algum momento ele estaria com Deus, em vida ou em morte, mas ele estaria com Deus. Portanto, ao fim deste texto, ao fim dessa reflexão, nós trazemos essa frase: precisamos esperar em Deus. Jó diz: ainda que ele me mate, ele vai me matar, mas eu espero nele. Portanto, querido, neste momento nós concluímos esta lição, trazendo-te essa palavra de encorajamento. O Espírito Santo te visite, te faça esperar em Deus, porque a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu oro para que, mesmo que o teu drama, o teu lamento não passe agora, mesmo que por algumas razões inexplicáveis você esteja vivendo perdas expressivas e dores insuportáveis, mas que esse renovo de Deus venha sobre a sua vida. Que esse consolo do Espírito Santo, prescrito por Jesus em João capítulo 16, venha sobre a sua vida. Que esse ânimo proporcionado pela vitória de Cristo invada a tua alma. Que esta alegria, que é fruto do Espírito, chegue sobre a sua vida. Que você possa passar por esse dilema e superar. E ver como Jó viu, não somente, interessante que a Bíblia diz que Jó viu, não somente os seus filhos, mas os seus netos e os seus bisnetos, lá no texto do capítulo 42. Portanto, que o que você veja mais à frente te traga tanta alegria e você possa entender que foi necessário, como o próprio Jó vai dizer no capítulo 42, foi necessário eu ver tudo isso, porque antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Portanto, que a tua experiência com Deus aumente neste dilema que você esteja vivendo. Que a sua confiança no Senhor seja renovada também. E que eu oro para que o Senhor te dê, em nome de Jesus, esperança para você continuar existindo e combatendo o bom combate da fé. Meus amados irmãos, então, nós chegamos ao final desta aula. Muito grato a Deus por tudo quanto Ele tem nos proporcionado e pela sua presença, que esteve conosco até agora, conosco aqui no canal Escola Bíblica Pentecostal. Divulgue nosso trabalho, apresente a tantos outros quanto você achar e julgar necessário. Que Deus te abençoe. Como tenho dito, da nossa parte, a nossa gratidão e a nossa oração para que o Senhor continue te abençoando em nome de Jesus. Forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus.